A passagem do Evangelho que foi lida hoje, onde Jesus fala aos seus discípulos que aquele que tentar salvar a sua vida há de perdê-la. Causa muitas vezes espanto, admiração naqueles que estão menos familiarizados com a vida espiritual. Além disso, aqui existe uma pequena dificuldade de tradução e quando fala-se em alma, em vida, é a mesma coisa muitas vezes. A alma é a vida. E falando aos seus discípulos que se eles procurassem salvar a vida, haveriam de perdê-la, Jesus está dizendo que se tentarmos salvar a nossa vida terrena, a nossa vida física, nós vamos, com certeza, em algum momento, perder a nossa vida espiritual, perder a nossa vida eterna. Porque é impossível querer salvar as duas vidas, a vida terrena, a vida física, e termos ao mesmo tempo a vida espiritual eterna. Se nós nos dedicarmos unicamente à salvação da nossa saúde, da nossa vida física, do nosso corpo, nós vamos fazer do nosso corpo o nosso ídolo. Vamos estar única e exclusivamente preocupados com o bem-estar físico. Isso é a lei dos homens. Os homens não conseguem viver de outra maneira. Se eles se preocupam com o seu corpo, eles acabam exagerando e esquecendo da vida espiritual. Esquecendo as palavras do Evangelho, onde está dito que procurai antes de tudo o reino dos céus, e todo o resto se chegará a vós. Podem dizer, mas então nós não devemos nos preocupar com a nossa saúde? Não devemos nos preocupar se vivemos na família, no trabalho? Nós devemos nos preocupar com tudo isso? Sim, devemos, mas à medida do lógico. Nós precisamos ter consciência que isso tudo fica. Que a nossa vida material, a nossa vida física é finita. Em algum momento ela vai acabar. Já a vida espiritual, a vida da alma, ela é eterna. E precisamos nos perguntar qual das duas vidas merece mais a nossa atenção. Qual das duas vidas merece mais o nosso cuidado? Aquela vida que nós imaginamos ser, muitas vezes, infinita, bonita, mas que vai acabar como todos. Ou aquela vida infinita no reino dos céus, na glória do Pai Celeste e na alegria com todos os anjos. Qual das duas vidas merece a nossa atenção? A nossa maior dedicação? A resposta parece ser clara, lógica, mas nós, de um lado com a nossa fraqueza humana, de outro lado pelas tentações do demônio que quer nos tirar da alegria do paraíso, acabamos dando maior atenção às coisas terrenas, às coisas do corpo. E esquecemos a nossa alma. E com isso, salvamos temporariamente a nossa vida, mas acabamos perdendo a vida eterna. A dedicação às coisas desse mundo deve ser uma dedicação
como se tudo que foi nos dado é um empréstimo de Deus. E, portanto, se nós temos isso, nós precisamos guardar como os talentos da leitura do Evangelho, fazer com que esses talentos cresçam, para que no dia que nós formos nos apresentar diante do trono de Deus, possamos trazer os talentos, não só aqueles que recebemos, mas ainda mais aqueles que conseguimos ganhar com aqueles que já tínhamos. Aí sim a nossa vida teve sentido. Se nós simplesmente fizermos como aquele infeliz que tinha um talento e ele enterrou aquele talento e só entregou aquele mesmo talento ao Senhor, é um infeliz. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida aqui, preocupado em guardar aquele talento, e não aumentou o número dos seus talentos para apresentar diante do trono de Deus. Portanto, vamos nos esforçar a salvar a nossa vida eterna. E aquilo que nós temos aqui, usar, mas usar não para o nosso bem, usar sempre para a glória do nome de Deus. Nada do que nós temos é nosso. Nada do que nós usamos nessa vida é nossa propriedade. É um empréstimo. É um empréstimo de Deus. E será perguntado: o que você fez com aquilo que te emprestei? Você fez com que isso crescesse na vida espiritual? Você fez com que isso servisse de alavanca na caminhada para o reino dos céus? Ou fez com que isso fosse um peso que te segurasse nesta terra e te fizesse pensar ou transformar a sua vida na terra num ídolo? Tudo ao redor do material, nada ao redor da vida eterna no reino dos céus. Que Deus nos ajude a termos os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, para sabermos como caminhar. Que Deus nos ajude.